do Senhor Jesus, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho que nos foi confiado. É a lição número 2 do nosso módulo, que vai falar a respeito da doutrina de Deus Pai, teologia. O nosso grupo é composto por sete componentes: o irmão Rômulo, o irmão Adson, o irmão Astênio, o irmão Felipe, o irmão Gilmar, o irmão Railton e eu que aqui estou falando. Agora nós vamos ouvir o irmão Astênio trazendo a introdução do trabalho nessa oportunidade. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Ele por esta oportunidade que o Senhor nos concede e neste momento a gente expor de forma didática esta aula, pelo qual nos foi confiado a lição 2, a doutrina de Deus Pai, a teologia. Esta lição, este módulo sistemático é muito importante para nós, pois é um ensinamento muito importante para muitos. Muitos hoje não têm um entendimento, muitos hoje não compreendem certas lições, certos termos, certas doutrinas, e esta lição da teologia sistemática 2 nos traz grandes ensinamentos. Se a gente de forma intuitiva dedicarmos o nosso ser, nosso entendimento para compreendermos esta lição, a nossa visão será totalmente mudada acerca de alguns termos. E antes de começar esta lição, eu quero deixar apenas um versículo que se encontra no livro de Êxodo, no seu capítulo 6, e no seu versículo 2, que diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Então, este versículo é a chave da nossa lição introdutória, que Deus falou a Moisés e disse: olha Moisés, eu sou o Senhor. E que Senhor é esse? Que Deus é esse? Que desde os primórdios, do princípio, Ele tem se revelado como se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó. A doutrina de Deus da teologia de Pai diz que a palavra grega theos quer dizer Deus, e a palavra logos, palavra ou discurso, essa é a junção da palavra teologia. Quando a gente fala sobre teologia, a gente está estudando toda a cadeia sistemática de todo o conteúdo sobre Deus. Só que quando entramos dentro do estudo sobre Deus, teologia refere-se ao estudo de Deus. Esse termo, bastante no início da igreja primitiva, até o século III, alguns escritores cristãos tinham como esse termo pagão, pois o termo teologia era considerado o estudo de deuses, o entendimento acerca de alguns deuses. Só que, há algum tempo, alguns pensadores e reformadores mudaram esse termo, apregando-se para o estudo de Deus, o que é o Senhor. De acordo com o célebre teólogo de 1871, o termo grego ontos significa ser, e nesse caso a ênfase de tal estudo recai sobre o ser de Deus. Para melhor entendimento, alguns pensadores cristãos mudaram o termo de teologia para teontologia, que é o estudo de ser de Deus. Ficou mais fácil o entendimento sobre o ser de Deus. Então vamos estudar o ser, a sua natureza e tudo sobre Deus, certo? Então a doutrina de Deus é, pois, o principal assunto da teologia sistemática ou de qualquer sistema teológico. É o ponto de partida que norteia todos os ensinamentos teológicos. É uma verdade bendita que vamos cursar este curso de 1 ano e 8 meses, e existem cadeiras neste curso que vão chamam a atenção de vários alunos que almejam. Uma das cadeiras é a de escatologia. É uma cadeira que chama a atenção e cativa muitos. Para a minha cadeira, que vai me chamar muita atenção, é de geografia bíblica, porém a disciplina e o estudo sobre Deus é uma das doutrinas, é um dos estudos mais importantes, pois se conhecemos a quem servimos melhor e com qualidade, certo? E qual é a fonte da teologia? E qual é a fonte que temos para conhecer o ser, o Deus, o Adonai, aquele que é o Todo-Poderoso? Qual é a fonte? A Bíblia vai dizer que devemos
amar a Deus, entender a Deus com o nosso entendimento, com o nosso coração e com a nossa alma. É impossível a gente querer buscar a Deus somente pela alma. Se não desprendermos e buscarmos a Deus de entendimento, muitas questões vão nos trazer mais compreensões. E um termo muito importante da Septuaginta, que se encontra em Isaías 7:9, que diz: se não credes, certamente não ficareis firmes ou não compreendereis. É preciso crer para compreender. E eu vou mais além do que o Agostinho de Hipona disse. Ele disse que é crer para compreender, e eu digo também que compreender para crer. Porque às vezes precisamos crer em certas questões, como a abertura do Mar Vermelho, sobre a queda da muralha de Jericó, para compreendermos o poder do nosso Deus. Mas também às vezes precisamos compreender o plano salvífico, para que Ele é o Senhor e Salvador das nossas almas, certo? Então precisamos crer para compreender e compreender para crer. Qual a razão da nossa fé? Em qual Deus cremos? Portanto, embora haja muitas fontes que podem nos ajudar a conhecer a Deus, a fonte principal, princípio primária e primazia do estudo da teologia, sem dúvida, é a própria Palavra de Deus. É bem verdade que a gente tem várias fontes de estudo que nos auxiliam, coisas que nossos pais na fé não tiveram, mas hoje temos fontes boas e fontes ruins, mas a principal fonte, sem forma nenhuma, é a Palavra de Deus. Nela você pode entrar, mergulhar, que você não vai morrer afogado. E com o estudo de Deus, com os pensadores cristãos querendo a cada dia mais compreender quem é Deus, entender quem é Deus, saber o porquê Deus. E é bem verdade que quando uma pessoa pensa e outra começa a pensar, várias pessoas começam a pensar, formam linhas de pensamento, surgem pensamentos, ideias. E foi o que surgiu no campo da teologia, surgiu as heresias, que tanto tem no nosso meio cristão, como no meio pagão. Visões, estudos sobre Deus, que dentro da palavra de Deus encontra-se erradamente. Temos, ao longo do século, surgiram vários ensinamentos, como visões heréticas, em relação à doutrina de Deus. E resultado de inúmeras tentativas de explicar o relacionamento do Todo-Poderoso com o universo. As principais heresias, irmãos, que iremos abordar nesta lição é o agostinismo, o ateísmo, deísmo, evolucionismo, enoteísmo, materialismo, monoísmo, panteísmo e politeísmo. São algumas ideias de várias que há no nosso meio, no nosso mundo, sobre a questão do entendimento de Deus, certo? O agnosticismo, ele nega a possibilidade de conhecer. Eles são os neutros da história. Eles não são nem os prós e nem os contras. Eles nem dizem que Deus existe, mas também nem afirmam que Ele existe. É aquele povo em cima do muro. Eles são os agostinismos. O ateísmo, todos nós conhecemos muito bem, é um termo grego que quer dizer, que indica a negação de Deus. É o que mais tem hoje, pessoas ateus que, de alguma forma, na sua infância ou na sua adolescência ou juventude, teve uma religião e, com o passar dos tempos, mudou-se e foi para ser ateu. São uma linha de pensamento não religiosa, mas que nega a existência de Deus. É um paradoxo muito imenso, porque como podemos negar o Senhor, não existem vários deuses. Existe Allah, Buda, tantos outros, mas somente Deus é o Senhor. Para adentrarmos ao próximo ponto, a existência de Deus, se faz necessário entendermos o que é Deus, o porquê devemos estudar sobre Deus, a teologia, a teontologia, e se compreendemos quem é Deus, compreendemos quem é o Filho, compreendemos quem é o Espírito Santo, iremos de forma aprofundativa entendermos tudo sobre Deus. E neste momento, iremos passar para o meu companheiro. O terceiro ponto da lição, Teologia Sistemática 2, com o tema Existência de Deus,
E estaremos dando continuidade, né? Aquilo também que o irmão Astênio Albuquerque já tinha falado anteriormente, e queremos dar alguns ressalvos sobre a existência do nosso Deus, do nosso credo, que nós do meio pentecostal fazemos parte. Então nós temos nosso credo e acreditamos na teoria do criacionismo, né? Que nós cremos que foi uma pessoa ou um ser que criou todas as coisas. E essa pessoa e esse ser, que é sobrenatural, que é o Todo-Poderoso, chamado Deus, ou Yahvé, ou um tetragrama que antes não era quase decifrado, né? Mas hoje, através dos estudos, conseguiram. Eu vou falar um pouco aqui, na lição passada nós estávamos estudando também sobre um termo que a gente chama de trindade ou triunidade. Na lição passada eu estava estudando sobre isso, e Deus não foi diferente na sua criação. Deus, na sua criação, Ele também deixou a sua assinatura, Deus também deixou a sua marca na criação dele. Se nós formos observar na criação dele e na sua própria essência, Deus é formado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós chamamos aqui essa forma de 3 em 1. Nós chamamos isso de 3 em 1 de Deus. Ou a pessoa, o professor cientista que crê e defende isso, defende o criacionismo, ele chama isso de 3 em 1 de Deus na criação. E nós, como servos de Deus, acreditamos nisso, e Deus, na sua infinita magnificência, seu poder, Ele deixou essa marca na sua criação. Quando Ele formou o homem de espírito, alma e corpo, 3 em 1. Na sua criação, quando Ele criou o espaço, no espaço tem profundidade, tem largura, tem altura, né? Nos estados básicos da matéria, nós temos o estado líquido, sólido e gasoso. E então Deus, Ele deixou essa marca na sua criação para não precisar de comprovar o homem, que Deus não precisa de provar que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele existe. Deus já, na sua criação, como somente Davi disse, que a criação comprova, nós vemos a existência de Deus na sua criação, né? E eu queria defender com muita veemência um pensamento do professor e cientista Adalto Lourenço. Ele é físico e também cientista e evangélico. Ele faz parte do ministério da Presbiteriana no Brasil, certo? E eu vou só dar uma ressalva aqui, falando da parte do 3 em 1 de Deus, e a gente vai dar continuidade sobre a existência de Deus. Nos estados da matéria, Deus fez o sólido, líquido e gasoso, como eu já disse. No tempo, nós temos passado, presente e futuro. No espaço, como eu já repeti, temos altura, largura e profundidade. No base da matéria, do lado físico, do lado da física, temos os prótons, elétrons e nêutrons. Quem estuda a música, né, tem-se na música, dentro da música, harmonia, melodia e ritmo, né? Então, Deus, Ele criou o ser humano, e não foi só por criar, Ele criou com um propósito. Deus criou com um propósito, né? Ele deixou a sua marca na criação do mundo. Tem hoje estudos já que comprovam, como o nosso irmão Astênio bem falou, e o autor que fala na enciclopédia, que ele até apresentou aqui, vai falar da criação de Deus. A gente também, eu também sou a favor dessa teoria, né, desse autor, que ele fala do universo bem organizado, sistematizado. Então, tudo foi criado por Deus, feito por Ele, né? A Bíblia diz que Ele chama cada estrela pelo seu nome. Então, Deus, Ele fez tudo organizado, e o universo, ele é finito. Por que o universo é finito? A própria palavra nos diz que Deus, Ele mede os céus a palmos. Então, nosso Deus, além de medir os céus a palmos, então, esses céus, o que eles são? Finitos, né? Agora, o céu de Deus, o que existe lá, ele é infinito. Então, Deus, ele é muito interessante essa expressão desse professor que ele aqui enfatizou sobre o 3 em 1 de Deus na sua criação. E nós cremos na triunidade de Deus, cremos que ele é tri, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus deixou também essa marca na criação dele, do 3 em 1 de Deus, do seu 3 em 1, da sua forma, da sua essência na sua criação. E vamos aqui, nós cremos também,
na intuição, mesmo que o ser humano ele não consiga ter acesso à palavra de Deus, mesmo que ele não consiga ter acesso ao Evangelho, a nenhum tipo de meio que ele consiga se chegar até Deus, a sua intuição, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 21, depois capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15. Eu quero até ler esse versículo aqui, Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 21, e depois Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, que nos diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Então veja essa expressão: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Então o ser humano, na sua essência, Deus criou o homem para adorar a Ele. Deus criou o homem para servir a Ele. É tanto que se vê na sua essência do ser humano, quando ele não, mesmo que ele vá viver como um homem irracional, entre aspas, no meio animal, ele irá sempre adorar algo superior a ele. Então, dentro do ser humano, há uma necessidade de adoração a algo ou alguém, ou a algum objeto. Então, nós vemos homens que adoram ratos, que adoram objetos, certo? Que adoram pessoas. Então, isso é uma necessidade que Deus colocou dentro do coração do homem, de adorar Ele, de glorificar Ele. Agora, ele não busca na forma correta, que é buscar o próprio Deus, que é verdadeiro, né? Continuando. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então Deus deu consciência. Ah, irmão, se aquela pessoa que está lá do outro lado, lá na África, na Amazônia, que ainda o Evangelho não chegou lá, que o folheto não chegou lá, através da rede social, que não tem acesso à internet, Deus deu consciência a ele. Ele sabe muito bem do que está fazendo. Então, Deus já fez essa, Deus já criou o homem na sua essência de adorar Ele, de glorificar Ele. Então isso é uma necessidade. Então mesmo que nós não podemos alcançar eles com o Evangelho, mesmo que eu não possa alcançar Ele através da palavra da rede social, Deus deu consciência a Ele. Ele tem, e aqui a palavra de Deus nos diz, que na sua consciência, os seus pensamentos, vai acusar ou vai defendê-los, certo? Na sua própria consciência. Portanto, não há dúvida que a crença universal em Deus está relacionada com o conhecimento intuitivo. Este termo aponta para um tipo de relação direta, sem intermediário com alguém ou algo, a qual decorre de percepção natural, inata e inerente ao ser da pessoa, né? Então, Deus ele faz e fez o homem com a necessidade de adorá-lo. Quando o homem pecou, que o homem falhou, houve-se dentro do coração do homem este vazio, né? Foi comprovado na ciência, e se chama até Eva mitocondrial, o nome dessa teoria, que todos nós temos o DNA da mulher e não do homem na nossa mente, no nosso DNA, melhor dizendo. E por quê? Uma certa doutora fez um estudo com 150 pessoas de vários países do mundo, e quando ela fez esse estudo, ela comprovou que o DNA do pai não vem para o filho, só vem da mulher. E ela viu uma coisa, que todos estavam faltando, precisando de alguma coisa para complementar, de uma mulher. Dos 150 estava faltando de outra mulher. Então, por que se chama erva mitocondrial? Porque é comprovado cientificamente que há uma necessidade e comprova-se que todo homem e mulher veio de uma única mulher. Então, por isso que se chama Eva, certo? Então, comprova-se a nossa descendência vinda dela, de Adão e Eva, né? Então, isso é muito importante ser glorificado a Deus, porque Deus também, na sua infinita misericórdia, Ele dá inteligência aos homens, Ele dá conhecimento, e a religião tem andado juntamente com a ciência, e aquilo que a ciência está descobrindo agora já está escrito há muito tempo na Bíblia Sagrada, né? E eles estão descobrindo muitas coisas que já estavam escritas, né? Então Deus ele tem dessa misericórdia de nós, e tem
provado, como eu já disse, só na sua criação. Deus não precisa provar que Ele é o Criador, mas na sua criação, através da ciência, que é um objeto de estudo, eles estudando, eles observam, como já tem várias entrevistas também, que os cientistas acreditam que há um Criador por trás de todo este universo, que é finito, né? Que é um universo finito, não é infinito, certo? Então vamos aqui para o ponto, eu falei sobre a intuição, que Deus dá essa consciência ao homem. Mesmo ele que não conheça o Evangelho, mesmo que ele não tenha de ouvir a palavra de Deus, Deus dá consciência a ele, certo? Deus dá consciência a ele. E agora vamos para a razão, né? Razão, que vai falar também sobre Aristóteles, e eu vou dar só um pequeno aqui. O que é razão? Razão é a faculdade humana de observar a ordem do universo e aplicá-la a seus pensamentos e atitudes. Eu fiz até uma anotação aqui, achei. Pai do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, né? Estávamos com saudade aí de vocês. Estamos aqui agora, né, gravando esse vídeo, né, sobre o nosso Criador, Deus, né? E você sabe o que é a palavra cognoscível? O que é incognoscível? O que é cognoscível? Você sabe? Não sabe? Então, vamos aprender agora, né? Apesar de essas palavras serem um pouco diferentes, mas o seu significado é bem simples. Cognoscível é tudo aquilo ou alguém que pode ser conhecido. E incognoscível é o que não pode ser conhecido. E Deus? Deus pode ser cognoscível e incognoscível ao mesmo tempo? Em certo ponto, sim. Em certo ponto, sim. Deus cognoscível. Nós conhecemos, né, pessoas através dos nossos sentidos, né, intelectuais. Nós conhecemos uma pessoa reconhecemos a face de alguém através da visão, o cheiro de um perfume através do olfato, o sabor de uma comida através do paladar. Temos o tato também. Mas conhecer a Deus é de forma mística. Não requer a nossa intelectualidade, e sim a nossa servidão a Ele. Mas como é que podemos conhecer a Deus? Primeiro, através da comunhão com Ele. Segundo, através da fé, através da obediência e também através da adoração. Em João capítulo 17, versículo 3, diz que Deus revelou-se através do seu Filho Jesus, a quem Ele mesmo enviou. Podemos estudar teologia, conhecer a matéria. Qualquer pessoa que não serve a Jesus, que não serve a Deus, pode fazer um curso de teologia e conhecer atributos, né? Conhecer a matéria em si, a ciência em si. Mas conhecer a Deus não é assim. Precisa se passar pelo caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. No Salmo 138, versículo 6, vai dizer o seguinte: Ele é excelso, atenta para o ser humano, a fim de ter um relacionamento com Ele. Veja que Deus, apesar de ser tão grande, majestoso, Ele quer se deixar ser conhecido pelas pessoas, pelo ser humano. E só é possível isso através do seu Filho Jesus, a quem Ele enviou. Em virtude da infinita grandeza do Criador, tal conhecimento acerca dele é comparável ao reflexo de um espelho. 1 Coríntios 13:2 diz que em parte conhecemos a Deus. Mas no mesmo capítulo vai dizer que um dia conheceremos a Ele e face a face, assim como Ele é, o veremos. Então aqui na terra conhecemos a Deus apenas em parte, mas um dia nossa esperança é de conhecê-lo e vê-lo face a face, conhecer Ele por completo. Em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 27 diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovem. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai,
E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós sabemos que podemos saber algo, né, sobre uma pessoa, né? Mas conhecer de fato apenas quando convivemos com ela, quando entramos na sua intimidade. Por exemplo, num relacionamento de namoro, né, conhecemos a pessoa em parte, mas só a partir do casamento onde vamos, né, conhecer de fato quem é aquela pessoa. O ideal é que o namoro é um processo para conhecermos antes do casamento, mas na maioria das vezes não ocorre isso. Conhecemos de fato só após o casamento, o que aquela pessoa é de fato. E assim, meus queridos irmãos, conhecemos a Deus somente através de Jesus Cristo. Não podemos conhecer a Deus se não for através do seu Filho Jesus. Então, Deus é cognoscível, porque podemos conhecer a Ele, mas também cognoscível, porque jamais nós, seres humanos, com a nossa mente limitada, vamos conhecer a grandeza, o esplendor, a essência de fato de um Deus totalmente poderoso. Porque se pudéssemos o conhecer completamente, então Ele não seria Deus. Ele é Deus exatamente porque tem coisas grandes e profundas demais, como diz o apóstolo Paulo, que a nós não é dado e que não podemos conhecer. Em Romanos 11:33 vai nos confirmar isso. Que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então conhecemos em parte, mas um dia o conheceremos face a face. E assim como ele é, o conhecemos. Então que esse, a partir de hoje, se não foi o teu sonho, seja o teu sonho, conhecer a Deus nos altos céus. Agradeço. Irmãos, Pai do Senhor, com muita gratidão, a gente vem aqui nessa noite para falar a respeito da lição 2 do curso de Teologia. A lição 2 que eu fiquei aqui com um quesito aqui, com o número 5, que tem por epígrafo atributos de Deus. Vamos falar aqui dos atributos ou qualidade do nosso Senhor. Nesses atributos se dividem em dois grandes pontos aqui, segundo o comentarista da lição, que são os atributos incomunicáveis, certo? Os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis de Deus. Vamos ver aqui, dentro dos atributos incomunicáveis de Deus, da deidade de Deus, nós vamos ver entre os atributos incomunicáveis a perfeição, a espiritualidade, a infinitude, a eternidade, a imutabilidade, onipresença e imensidade, onisciência, presciência, onipotência e onipotência. Esses são os atributos aqui, segundo a lição, os atributos incomunicáveis da deidade, né? Vou começar aqui falando aqui sobre alguns, iremos aqui passar algumas partes, vamos pegar só as mais importantes devido ao tempo. Vamos ver aqui nos atributos de Deus, começar aqui já no terceiro parágrafo, que diz assim: o Todo-Poderoso, em certa medida, comunica alguns atributos, partilha-os com as suas criaturas livres e inteligentes, os seres espirituais no céu e humanos na terra. Está lá em 2 Pedro 1, 4, 9. Atributos são propriedades, qualidades, virtudes ou perfeições próprias de um ser, do nosso Deus. Teologicamente falando, o termo atributo aplicado a Deus é uma referência às características ou qualidades essenciais que descrevem quem Ele é, o que faz e o que possui. Então nós podemos aqui nesta noite entender aqui por atributos de Deus, né?
que são essas qualidades aqui que acabamos de ler. Quem ele é, o que faz e o que possui, né? E nós, como os bons leitores e conhecedores da palavra, podemos entender nesta noite que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o consumador e autor da nossa fé, e por causa dele que nós estamos caminhando nesta terra. Glória a Deus. Vamos aqui para um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a perfeição. Em Jó, capítulo 11, capítulo 7, está escrito: porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como atributo, o termo perfeição de Deus denota que Ele é perfeito de modo absoluto, infinito e único Deus. Não se trata de uma mera combinação de perfeições individuais. Ele é a origem de todos os atributos. Isso diz respeito a tudo que faz, pensa e determina. O caminho de Deus é perfeito, Salmos 18:30. Deus age em perfeita harmonia com as suas naturezas e santidades. Ninguém jamais poderá se assemelhar a Ele. Ninguém jamais poderá se assemelhar ao nosso Deus. Então, nesta noite nós também podemos combinar, né, esse comentário aqui com o que diz no livro de Miqueias, capítulo 7. Dá uma olhada aqui no livro de Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias. Vou aqui na Bíblia do online, para nós ganharmos tempo. Estou sofrendo um pouco com a claridade da câmera. Estou sem meu óculos. E vou evitar o mínimo possível olhar para o foco da câmera. Então, que os amados irmãos assim possam estar nos perdoando. Miqueias, capítulo 7. Que diz assim, no capítulo 7, versículo 18, que nem diz o comentário, que ninguém pode se assemelhar a Ele. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua bondade. Tornará a pedaço de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então nós podemos entender que aqui Miqueias faz uma pergunta, né? Quem é Deus semelhante ao nosso? Quem é Deus semelhante ao nosso Deus? Glória seja dada ao nome santo do Senhor nosso Deus. Então nós aqui também no termo espiritualidade também, que é um atributo incomunicável de Deus. O termo espiritualidade não é a mesma coisa que qualificação espiritual. Deriva do substantivo espírito e é atribuído ao crente que tem comunhão com o Espírito Santo. No caso do atributo de Deus, a palavra de Deus afirma que Ele é Espírito. Em outras palavras, seu ser não se compõe de matéria. O Senhor Jesus disse que o Espírito não tem carne nem ossos. Um Espírito é uma substância imaterial, invisível e indestrutível. Então, nesta noite, é o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E vamos aqui continuando. Infinitude. Anselmo de Cantuária, ao formular seu argumento ontológico, já mencionando, diz que o Senhor transcende o universo, existindo desde antes da fundação do mundo. Glória seja dada a Ele. Aqui em João 17, 5 a 24, não há barreira nem limite na natureza do Todo-Poderoso. Sua infinitude, como a lição diz que é um atributo incomunicável, é a base dos atributos da eternidade e da imensidade. Ele é infinito. Como diz no livro de Isaías, né? Como eu já falei em outras oportunidades, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Então nós podemos dizer que antes que houvesse dia, Deus já existia. Então vamos aqui.
Ele é infinito e ao mesmo tempo pessoal. Essa dúplice qualidade é peculiar ao Deus revelado na Bíblia. Sua imensidade diz respeito ao espaço. Ele transcende a todo o espaço do universo, na qual não há um único lugar onde alguém possa se esconder do Senhor. Para onde me irei da presença do Altíssimo? Se eu for ao céu, Ele está lá. Se eu descer ao céu, Ele estará também. Então, em todo lugar, o nosso Deus está presente. Eternidade, um atributo também comunicável de Deus. Citando Salmos, em Hebreus 1, 10 e 12, também citando Salmos 102, 25 a 27, o autor sagrado disse: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus. Fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Sobre a eternidade de Deus, sobre a imutabilidade. Em Tiago 1,17, lemos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Glória a Deus. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui, meus amados irmãos, pulando muitas entrelinhas, muitos comentários, tendo em vista o tempo, né? Aqui nós já vamos para o termo de onipresença e imensidade do Senhor. Os irmãos, quando estiver no tempo aí, pode avisar, viu? Quando estiver perto. Pode ficar à vontade. Certo. A diferença entre onipresença e imensidade é uma pergunta. O termo onipresença, segundo a qual Deus está em todos os lugares onde há criaturas ao mesmo tempo. Então nós podemos dizer aqui, né? Porque tem até aquele mito que diz, né? Não, vamos procurar Deus pelas madrugadas, que está todo mundo dormindo e a fila está menor, né? Até já escutei esse termo, né? Mas se fosse assim, né? Se Deus fosse atender nenhum, se o cabo fosse orar pela madrugada, eu estava perdendo tempo, porque no Japão está todo mundo acordado. Então nós entendemos que quando a Bíblia fala buscar de madrugada, é a questão do sacrifício, de você sacrificar seu sono e buscar o Senhor pelas madrugadas. Assim Deus verá o teu sacrifício, que você está deixando de dormir, está deixando o seu conforto carnal para estar buscando. Por isso que a oração pela madrugada é sempre a oração tida para nós como mais consagrada, né? Então, como eu disse, que está em todos os lugares onde há criaturas ao mesmo tempo. Então Deus, Ele está em todos os lugares. Não aparece na Bíblia. Vem do latim onde? Tudo. E praesentia, quer dizer presença, como atributo divino na teologia. A idade indica precisamente a presença cheia de Deus em todas as criaturas. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele enche o vazio do coração do homem. Ele enche o nosso ser. E aqui o vocábulo imensidade, segundo o qual Deus é tão grande que não pode ser mensurado. Está em todo lugar quanto ao espaço. Vem também do latim imensitas, de imensos, imenso, desmedido, não mensurado, ou seja, não tem como medir Deus. Como o termo técnico teológico indica que a essência divina é sem mensura, ou seja, sem medida. Satura todas as coisas. Tem a ver com a agora me pegou nessa palavra difícil. Incognoscibilidade de Deus. Incognoscibilidade de Deus. Os irmãos estão rindo aqui, mas porque a palavra é difícil, né? Irmãos, então, tendo visto o tempo que temos aqui, nos atributos incomunicáveis vai faltar onisciência, presciência e onipotência. Agora nós vamos aqui decorrer nos atributos comunicáveis de Deus. Tendo visto que temos menos de 5 minutos, os atributos comunicáveis, ou seja, que Deus pode comunicar ao homem, são a santidade, verdade, fidelidade, amor, bondade, misericórdia, graça e longanimidade, justiça, sabedoria e só sabedoria. Então nós vamos aqui decorrer, nesses poucos minutos que nos restam,
acerca dos atributos comunicáveis, que é a sua santidade. O termo santo significa separação ou brilho, brilhante. É especificamente divino. A etimologia de Kadosh é ainda incerta. Parece ser uma combinação que indica queimar no fogo, numa referência à oferta queimada. Porém, a ideia básica é de separar, retirar do uso comum, ou seja, a santidade que Deus quer que nós tenhamos, que Ele se comunica através da nossa santidade, que é uma separação nossa do mundo. Não é que nós vamos sair do mundo, mas que nós não podemos entrar nos padrões mundanos, não podemos se enquadrar nos costumes mundanos. Bendito seja o nome do Senhor. Que nem os nossos mais antigos dizem, né? Que o crente ele anda na contramão do mundo. O mundo vai por aqui, o crente vem ao contrário. O mundo vai nessa direção e o crente vem ao contrário. Faz o avesso. Aí nós vamos aqui no segundo, que é a verdade e fidelidade. Que o termo verdade tem o sentido enfático de certeza, confiança. Daí derivam as palavras emuna, ou seja, fé. Verdadeiramente, de fato, assim seja. Esse vocábulo aplica-se 2 vezes a Deus em Isaías 65:16, onde foi traduzido por verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Cuja ideia é não oculto, não escondido. Veritas, em latim, que denota ainda precisão, rigor, exatidão de um relato. Bendito seja o nome do Senhor. Verdade é um atributo relacionado com a fidelidade de Deus. Ele diz a respeito à sua veracidade e é algo próprio da natureza divina. Então, verdade e fidelidade, né, estão diante do nosso Deus. Vamos falar aqui também de um atributo comunicável do Senhor, que é o amor. Sem esse amor nós não estaríamos aqui hoje, eu não estaria aqui falando, eu não estaria aqui com essa lição em nossas mãos se não fosse o amor dele, que ele nos alcançou e que alcançou particularmente a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. O amor de Deus é o tema central das Escrituras, porque nós entendemos que a Bíblia é uma carta de amor escrita para nós, tanto os judeus como os gentios, e para todas as nações, de forma suprema em Jesus Cristo. O tema central das Escrituras demonstrado de forma suprema em Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma expressamente: Deus é amor. Bendito seja o nome do Senhor. Não vou, aqui já vamos passar para o outro, que é a sua bondade. Deus é a fonte de todo bem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Misericórdia, graça e longanimidade, também um atributo comunicável de Deus, quando Ele teve e tem misericórdia de nós a cada dia. E também temos aqui outro atributo comunicável do Senhor, que é a justiça, né? No livro de Salmos diz que a justiça e a verdade são a base do seu trono. Deus é amor, mas o seu trono é firmado na justiça, né? Que tem até como é que se diz? Um ditado, né? Que as pessoas dizem: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom demais. Não, Deus é bom. Já tocou aqui o alarme do templo. Deus é bom, mas Deus também, Deus é bom, mas também Deus é justiça. Então temos aqui o atributo de justiça, que é um atributo comunicável. Sabedoria, que é o nosso último atributo, para encerrarmos. A sabedoria como atributo divino. A sabedoria é mais que conhecimento ou inteligência. Trata-se da capacidade mental para entender todas as coisas, um aspecto particular da onisciência de Deus. Esse atributo é conhecido como sapientia Dei, sabedoria de Deus. Você parece essa lição é boa porque ela está recheada de palavras, né? De palavras que, já temos outra palavra aqui. Toda sabedoria é a correspondência do pensamento divino como sumo bem de todas as coisas. É a sabedoria do conselho divino pela virtude, a qual Deus sabe todas as causas e efeitos e as ordena aos seus próprios fins, e pela qual ele essencialmente cumpre seu próprio fim
para e por meio de todas as coisas criadas. Com sabedoria o Criador arquitetou, planejou e criou tudo que existe. Criou a mim e a você. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Salmos 104, versículo 24. Com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento ele tem. Jó 12:13. Em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e das ciências. Colossenses 3:2. E para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A ressonância desse atributo nas criaturas inteligentes. Deus é a fonte da sabedoria. É nele que devemos buscá-la, pois a sua palavra dá sabedoria aos simples. Bendito seja o nome do Senhor. Também no livro de Tiago diz, né? Que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. E também no livro de Provérbios também diz que a sabedoria, ela anda nas ruas gritando, né? Buscando quem a encontre. Então, meus amados irmãos, que nesta noite nós possamos ficar com essa simples meditação. Estamos aqui nos esforçando, né, para passar o melhor para vocês nesta noite, para que vocês possam entender um pouco dos atributos comunicáveis e incomunicáveis do nosso Criador. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito interessante.